Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos, sem demora, então, abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos aqui na igreja o costume de pregar os livros da Bíblia de maneira sequencial. Nós já estamos há algum tempo aqui no livro de Atos. Hoje nós vamos começar o capítulo 10. Atos 10, para falar igual aos brasilienses, Atos 10, de 1 a 23. Eu, como um bom mineiro, falo 10. Atos 10, 1 a 23. Peço que os irmãos acompanhem com atenção a leitura da palavra de Deus que eu farei. É a palavra de Deus que está sendo lida. A palavra essa que é regra de fé e prática para as nossas vidas. Então, preste bastante atenção. O texto diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes. Sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se, partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado por essa magnífica história que temos aqui diante de nós. E pedimos que o Senhor nos instrua por meio dela e nos faça entender a tua palavra e aquilo que o Senhor deseja que nós entendamos hoje aqui. É o nosso pedido. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.
Meus irmãos, nós estamos uma época festiva, época de Natal, e se tem uma coisa que a gente já começa a ver, além das decorações, que o Natal está chegando, é a comida. Se você vai no supermercado, se você vai na padaria, você já começa a ver sinais do Natal. É panetone, é chester, é peru de Natal, e é várias outras coisas que você olha e já fala, opa, o Natal está chegando, porque isso aqui é característica do Natal. E uma coisa interessante sobre comida é isso. A comida muitas vezes caracteriza as coisas, né? Quando está chegando o Natal, você percebe isso. Mas não só para ocasiões e festas especiais, mas nações também são caracterizadas por comida. Se você quiser caracterizar um brasileiro, você fala, Brasil é o país do quê? Da feijoada, do arroz e feijão. Caracteriza a nação. E dentro do Brasil, o Brasil é um país tão grande, né? Que tem características de comida até dentro das suas próprias regiões. Se você fala que encontra alguém que gosta muito de queijo, obviamente você vai virar para ele, você é mineiro. Ou então, se você vê alguém fazendo um açaí, mas em vez de leite condensado, o cara põe sal e camarão, aí você vai, você é paraense. Ou então, se você vê uma pessoa que chama biscoito de bolacha, aí você fala, isso é paulista, porque ele é o único que tema em chamar biscoito do jeito errado. Então, além de nações, de regiões e coisa e tal, até famílias têm tradições alimentares, né? Eu vou aproveitar até que minha família que veio lá de Belo Horizonte está aí, eles não vão me fazer mentir. Tinha uma coisa que caracterizava, uma comida que caracterizava a família antigamente, né? Especialmente meu avô. Depois vocês perguntam para minha tia, meu tio ali, vocês já provaram isso aí, porque eu não sei, mas tinha um nome peculiar, chamava maiá. Não sei se vocês já ouviram falar, maiá. Alguém teve um dia uma ideia de pegar o prato do almoço e comer com café com leite. Só que não é o prato e o café com leite aqui do lado, na xicrinha. Você mistura. E você come. Alguém um dia teve essa ideia e meu avô fazia muito isso. Inclusive virou tradição de família falar sobre o maiazinho do vô Jair. Comidas caracterizam as coisas, muitas vezes. E o texto de hoje vai mostrar Deus fazendo o oposto. Ele está descaracterizando o seu povo pela comida. Você deve ter pensado, como assim? A ideia é mais ou menos o seguinte: Deus antigamente falava para o povo dele lá em Israel, falava assim, porque vocês são meu povo, vocês comem isso, e isso aqui não. Isso aqui sim, isso aqui não. Só que agora a gente chegou em um ponto da história que Deus está dizendo o contrário. Deus está falando para eles, agora está liberado comer tudo, porque meu povo agora é todo mundo. A gente então chegou em um texto muito importante da palavra de Deus aqui em Atos. Introduz a máxima inclusão de pessoas no povo de Deus. Por isso, esse é um dos textos mais importantes de Atos, quiçá até do Novo Testamento. É o texto que vai nos mostrar a inclusão definitiva dos gentios no povo de Deus. Mas não achem que é algo simples assim. Que Deus falava, estalava o dedo e pronto, mudou. Os gentios, eles eram considerados impuros para os judeus. Portanto, incluir os gentios no povo santo de Deus não é algo a ser feito sem uma preparação. Então, como esse é um texto longo, Lucas ele escreve essa história da entrada dos gentios no povo em todo o capítulo 10 e metade aí do capítulo 11 também. É um texto longo devido à importância dele. Eu resolvi dividir ele em algumas partes. Então, hoje nós vamos ver como Deus faz toda a preparação para esse grande evento da inclusão dos gentios. Por isso a gente parou no versículo 23. A gente vai ver então hoje a preparação para esse grande evento. E em resumo, o que a gente vai aprender hoje aqui é que por meio de Cristo, qualquer pessoa no mundo pode ser purificada e fazer parte do povo de Deus.
Simplesmente isso. Por meio de Cristo, qualquer pessoa no mundo pode ser purificada e fazer parte do povo de Deus. Vamos ver isso em 3 partes, que vão mostrar que em Cristo há um só povo, em Cristo há um só caminho e em Cristo há uma só fé que nos levam à purificação e reconciliação com o nosso Deus. Então, em primeiro lugar, vamos ver que em Cristo há uma só aliança, há um só povo. Vamos começar olhando para os 2 personagens principais que o texto nos apresenta, Cornélio e Pedro. Olha mais uma vez na sua Bíblia o versículo 1 que nos apresenta um deles. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O escritor aqui, Lucas, nos deu muitas informações sobre Cornélio. Por quê? Porque é importante a gente entender quem esse homem é. Primeiro, é dito que ele é de Cesareia. Cesareia é a capital romana na Judéia. Lembra que Roma dominava o espaço todo, né? Dominava o território, era grande o domínio de Roma. Inclusive a região ali da Judéia, Jerusalém, Samaria, tudo ali na Palestina era região dos romanos. Só que eles deixavam ali, cada um com a sua cultura, viver naquelas regiões. Só que eles tinham capitais romanas, partes ali onde Roma dominava para tomar conta. E Cesareia era essa cidade. Você pode até ver o nome, né? Cesareia vem de César, Augusto César, o fundador. Então, logo era uma cidade mais romana, ou você pode entender por gentia, do que uma cidade de judeus, mesmo estando ali na Palestina. Além disso, Cornélio ele é um centurião. O que é um centurião? Centurião é como se fosse uma espécie de um capitão de uma centúria. Centúria é um grupo de 100 soldados. Ou seja, ele tinha um cargo relativamente importante. E ele faz parte de uma corte. Corte é um pequeno exército de 6 centúrias, ou seja, tinha 600 soldados e seus capitães. Mas o interessante, outra coisa, é saber o nome dessa corte. Era uma corte chamada italiana, pois todos aqueles que compunham essa corte eram italianos, eram romanos, de fato. Ou seja, Lucas está reforçando a nacionalidade aqui de Cornélio. Ele é um gentil romano. Ou seja, ele é completamente associado a Roma. Ele trabalha, ele é romano, ele trabalha para Roma. Ele está numa cidade romana, o que torna ele praticamente um inimigo dos judeus. Esse ponto é importante. Só que o segundo versículo diz algo curioso para a gente. Diz em seguida que ele era um homem piedoso e temente a Deus. Não só ele, mas toda a sua casa, o que mostra que ele se importava com a sua fé, que ele puxava a família para ir junto com ele. Inclusive, fica aí a aplicação para a gente, né? Nós somos chamados a puxar a nossa família para a fé. É claro que quando a nossa família já é mais velha e a gente não tem esse controle, não tem como. Mas especialmente aos pais de crianças aqui, é dever seu puxar seus filhos para a fé, né? Então ele ensina e cultiva a fé dele na sua família. E por fim mostra que ele era um cara generoso, que fazia boas obras e que também exercitava essa fé em oração a Deus. Mas depois de ouvir tudo isso, você se pergunta, peraí, ele é um gentil romano, numa cidade romana, como é que ele era temente ao Deus de Israel, sendo um gentil tão arraigado a Roma? Naquela época, existia um grupo que pouco se fala, mas que ficou conhecido justamente como os tementes a Deus. O que era esse grupo? Eram gentios, como Cornélio, que passaram a crer no Deus de Israel, passaram a estudar a sua lei, passaram a adorar esse Deus,
mas não tinham aderido totalmente à cultura judaica. O que isso quer dizer? Que eles não eram circuncidados, que eles não participavam dos festivais, que eles não realizavam sacrifícios. Ou seja, eles não eram considerados pagãos, porque eles eram tementes a Deus. Entretanto, eles também não eram considerados judeus, porque eles não faziam parte do povo. Então veja a posição de Cornélio. Cornélio, ele era um homem temente a Deus, mas ele está fora da aliança. Ele é um homem que está, mas não está. Sobre isso tem um puritano chamado Matthew Henry, que ele disse algo importante. Ele era gentio, mas ele era piedoso. Ele não fazia parte da aliança, mas ele era temente a Deus. Isto quer dizer que a pouca luz que lhe foi dada, lhe foi aproveitada. A pouca luz que chegou até ele, ele aproveitou e segurou. Fica uma reflexão para a gente aqui, porque às vezes a gente vive em meio a uma luz ofuscante da igreja do nosso lado, a palavra de Deus à nossa disposição o tempo inteiro. E será que a gente tem aproveitado isso? A gente tem sido generoso como esse homem era? A gente tem sido fiel na oração igual esse homem era? A gente tem trazido a nossa família à fé? Tem se preocupado com isso? Cornélio tinha pouquíssimo. E com o pouco que ele tinha, ele já fazia alguma coisa. Nós temos muito. O que será que a gente tem feito? Esse é Cornélio que nos é apresentado. Em contrapartida, temos o apóstolo Pedro. Ele é o outro grande personagem aqui dessa história. Pedro, ele era temente a Deus também, como nós sabemos. Ele era um apóstolo. Mas ele era verdadeiramente um judeu. Ele nasceu judeu, ele viveu a vida toda como judeu. Em todos os costumes, festas e tradições ele participou. Ele cresceu ouvindo que Deus tinha feito uma aliança com aquele povo e com mais ninguém. Que eles eram o povo único e santo de Deus. Que os gentios eram impuros, inclusive. Para se tornar povo de Deus tem que virar judeu. Esse era Pedro. Não é à toa que Deus, nesse texto, ele faz todo um projeto de preparação em Pedro, para que ele entenda e aceite a inclusão dos gentios. Por isso, tem um autor chamado John Stott que ele diz algo bem interessante sobre esse texto. Ele fala que havia uma separação muito grande, de fato, entre judeus e gentios. E esse preconceito tinha que ser vencido antes dos gentios serem incluídos no povo de Deus. Por isso ele diz que esse capítulo não se trata apenas da conversão de Cornélio, mas se trata também da conversão de Pedro. Não uma conversão para que ele fosse salvo, ele já era salvo, mas uma conversão da mente. Tem coisa que a gente viveu a vida inteira, que na hora que muda, a gente precisa de um tempo para aceitar, a gente precisa ser preparado. E Deus está fazendo isso com Pedro, aqui nesse texto também. O contexto que esse texto está inserido, inclusive, mostra isso. No capítulo anterior, lá no capítulo 9, a gente viu a conversão de Saulo, uma boa parte do capítulo tem isso, mas abruptamente Lucas muda para Pedro de novo, com 2 milagres que acontecem. Vocês lembram? Um paralítico incurável volta a andar, e uma pessoa morta, uma mulher, é ressuscitada. Então é como se Deus estivesse dizendo para Pedro assim, nesse contexto: Pedro, eu usei você para que um paralítico incurável voltasse a andar. Eu usei você para ressuscitar uma mulher. Pedro, eu vou usar você para que um gentio possa ser parte do povo de Deus. E aí, Pedro? Os outros 2 é algo grandioso. E isso aqui, você aceita? Porque para Pedro era algo muito
fora, algo que ele provavelmente não esperava. Então, aqui nós temos dois homens tementes a Deus, um ainda está fora da aliança, falta algo a ele, já o outro está preso ainda um pouco à antiga aliança, o que mostra que falta um empurrãozinho nele também. Em ambos os casos, falta mais de Cristo para eles. Na verdade, o primeiro falta tudo. Ele precisa ouvir de Cristo. Ele precisa ainda ouvir de Cristo. E é isso que Deus está preparando para chegar nele. Enquanto Pedro precisa entender a abrangência daquilo que Cristo fez. E até o final de tudo aqui, Deus está preparando, eles vão entender que há uma só aliança e um só povo em Cristo Jesus. Essa era a primeira coisa que a gente tinha que entender para a gente se contextualizar. Há uma só aliança, há uma só fé, há um só povo em Cristo Jesus. Sejam gentios ou sejam judeus, Deus está preparando eles para isso. Seguindo com essa preparação que Deus está fazendo para esse grande evento aqui do Novo Testamento, em segundo lugar, a gente precisa ver que em Cristo nós só temos um caminho. Ele é o único caminho. Veja aí a partir do versículo 3, agora do nosso texto. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. A hora 9ª aqui representa o horário das 15 horas, que é um dos horários de oração judaicos, tá? Se você quiser aprender a contar a hora dos judeus, é só você começar das 6 horas da manhã. 9ª hora, se você pegar 6 mais 9, vai dar 15. Então, as 15 horas aqui. E um anjo aparece diante de Cornélio quando ele estava orando. Ele estava nesse momento de oração, que é a hora 9ª, hora de oração para eles. E um anjo aparece e, obviamente, ali ele começa a ficar amedrontado, ele não sabe o que dizer. E ele responde parecido com Saulo, né, quando Saulo converteu. Os dois falam: Quem é, Senhor? O Cornélio fala: O que é, Senhor? E a resposta do anjo é uma demonstração de que Deus tem o ouvido e tem se agradado dele. Sobre Deus ter ouvido suas orações, é interessante, porque provavelmente ocorreu a moda antiga, né? Porque como é que a gente ora hoje? A gente ora e no final a gente fala: Em nome de Jesus, amém. Só que Cornélio não sabe quem é Jesus. Mas Cornélio sabe, se ele crê no Deus de Israel, ele sabe que há um Messias prometido. Então, o que Deus está fazendo é ouvindo a sua oração para, em breve, apresentar a ele quem é esse Messias, que em breve ele vai orar. O que Deus está fazendo aqui, meus irmãos, é algo grandioso. Ele está quebrando o muro que separa o gentio Cornélio do povo de Deus e preparando esse caminho, então, para ele seguir em frente. Se você olhar para trás, para a sua história, provavelmente, certamente você vai encontrar o dedo de Deus mexendo os pauzinhos para você estar aqui, na igreja, para estar aqui crendo, para estar aqui louvando ao Senhor Jesus. É o que Deus está fazendo agora com Cornélio. Ele está mexendo a história dele para que ele encontre Cristo Jesus. Ele está mostrando, então, o caminho, o único para Cornélio. E, de certa forma, Deus está fazendo isso com Pedro também. Olha o verso 9 e 10. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Ou seja, em certo momento, Pedro também estava indo orar. É uma outra hora normalmente de oração judaica. Normalmente era de 3 em 3 horas. Se é a 6ª hora, é meio-dia, né?
Então ele escolhe uma espécie de terraço que tinham as casas palestinas da época ali para se isolar e ter um momento a sós com Deus de oração. E ali ocorre a mesma coisa que ocorreu com Cornélio. Pedro está em oração e ele tem uma visão. E o fato de ele estar com fome, Lucas faz questão de dizer isso para a gente, que era o momento de comer. Pedro estava com fome e foi nesse momento que Pedro teve a visão. É porque Deus está preparando para ele algo importante com esse contexto. Porque a visão de Pedro tem tudo a ver com comida. Vamos então ver o que foi essa visão de Pedro. Olha aí a partir do versículo 11 mais uma vez. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Essa é a visão de Pedro. Primeira coisa, quando ele vê do céu aberto descendo algo, ele já sabe que é algo que vem de Deus. É o próprio Deus querendo mostrar alguma coisa para ele. Desce então um lençol cheio de animais, e para nós é importante saber que ali contém animais impuros segundo as leis alimentares dos judeus. E o que mais impressiona, e que certamente mais impressionou Pedro, que assustou, na verdade, Pedro, é que a voz falou com ele: Pedro, vai lá, mata e come. E por que isso impressiona? Meus irmãos, os judeus realmente seguem essas regras alimentares. E talvez você se pergunte qual o propósito dessas regras, qual o propósito disso. Essa divisão de puro e impuro tinha dois grandes propósitos aqui. O primeiro era por questões de saúde mesmo, tá? Primeiro, muitas das regras dos judeus de alimentação e de pureza, vocês lembram que os judeus tinham muitas regras também de lavar o corpo, sai da cidade, volta, se lava e tudo mais. Era importante para a saúde deles, para que Deus preservasse a eles. Então, até uma curiosidade que eu li recentemente, teve um estudo que fizeram, por exemplo, em épocas de catástrofes na história. Uma delas, por exemplo, foi a peste negra na Europa. Falaram que o povo que foi menos atingido foram os judeus. Por quê? Porque eles seguem essas regras alimentares que são boas para a saúde até hoje. Mas esse é apenas o rigor externo da lei, tá? Tem um segundo propósito que é mais importante. O segundo propósito era para distinguir Israel das demais nações, porque eles eram o povo santificado por Deus. É mais ou menos o que eu falei no início, na ilustração. Tem coisas que caracterizam, comidas caracterizam o povo. E o fato de Israel ser restrito a algumas delas e outras não, era Deus caracterizando eles como: vocês são o meu povo santo. Agora já não tem mais a ver com o rigor externo somente, mas o rigor interno do coração. O reverendo Emílio Garófalo, sobre isso, ele disse assim certa vez: a comida tem o poder de nos unir. Logo, comer esses animais considerados impuros, que era algo característico de outros povos muitas vezes, poderia fazer Israel se unir a quem não devia. E sempre que Israel se unia a outros povos, Israel se corrompia. Então Deus proibiu, a fim de mostrar que Israel era o povo santo, separado para Deus. E os judeus levavam isso a sério. Não é à toa que Pedro responde para Deus: de modo nenhum, Senhor, eu nunca fiz isso na minha vida, eu não vou fazer isso. E Deus ainda interpela para ele dizendo: ao que eu purifiquei, não consideres comum mais.
E por 3 vezes isso aconteceu, o texto diz, e Pedro negou. Veja quão característico é isso. O texto diz que Pedro estava com fome, Deus escolheu o momento que ele estava com fome para isso, e ele ainda assim nega. Deus repete por 3 vezes dizendo que ele purificou, e ele ainda assim nega. Você percebe como é difícil mudar a cabeça de um judeu para certas coisas? Por isso que Deus está preparando Pedro para esse grande evento da inclusão dos gentios que vai acontecer. Não é à toa que em Atos ainda vai ter várias discussões sobre isso. Não só em Atos, tem outros livros da Bíblia que são muito sobre essa diferenciação de judeus e gentios. O livro de Gálatas é repleto disso. Por quê? Porque isso está arraigado na mente do judeu. E Pedro está preparando, está sendo preparado para isso. E o fato de ser 3 vezes para Pedro é característico, né? O que aconteceu 3 vezes para Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes, até ele cair em si. Mas não só isso. Quando depois de Jesus ressuscitar, Jesus chegou em Pedro e fez pergunta para ele, né? 3 vezes também. Pedro, tu me amas? Até Pedro entender a importância do chamado dele. E agora, por 3 vezes, Deus manda comer o que antes era impuro, para que Pedro pudesse cair em si, para entender o que Deus estava planejando fazer. E o que Deus quer que Pedro entenda é que o mesmo Deus que declarou antes algo impuro pode revogar sua própria declaração e fazer daquilo puro de novo. E tem motivo para isso. Sabe, Deus, ele não tinha proibido para santificar o povo, não era esse o motivo principal. Deus proibiu aqueles animais para que aquele povo fosse caracterizado como o povo dele. Ou seja, para separar aquele povo para ele. Agora não mais. Por quê? Porque o objetivo não é separar, é incluir. Um autor chamado Peter Bringe, ele tem um livro chamado A Filosofia Cristã da Alimentação, e ele diz algo importante sobre isso. Quando Deus nos libera essa grande quantidade de alimentos irrestritos, ele está provendo benefícios para nós. Ele vai apontar 2 principais aqui. O primeiro é que isso nos ajuda a dominar a terra. Em que sentido? Por exemplo, imagina você lá na Amazônia, no meio da floresta, você vai se sentir satisfeito quando você estiver morrendo de fome e pelo menos uns caramujim, uns vermes ali da terra, você vai poder comer e não morrer de fome. Mas mais importante do que isso, se você for pregar o evangelho a todos os povos e culturas, a comida não vai ser um impeditivo para você chegar até eles mais. Então, quando você for na casa do seu vizinho e ele te der porco para você comer, você pode comer, sem fazer desfeita para ele. Porque isso nos recorda, nos ajuda, na verdade, a recordar que, embora a comida seja importante, ela não é a substância da nossa fé. E Deus, então, agora abre espaço para que nós, então, não fiquemos restritos a alguma coisa para alcançar e incluir o povo de Deus aos gentios. E para um judeu, Pedro incluso aqui, isso era necessário de ser feito. Porque sabe qual é o principal motivo dessa ordem ser difícil para Pedro? Não é só porque ele estava acostumado com isso. Mas é porque os judeus, eles, ao longo do tempo, começaram a olhar essas leis alimentares e, assim como as demais leis, como algo que os distinguia dos demais, não como simplesmente os fazendo separados, mas eles pensavam que eles eram superiores aos demais. Judeus muitas vezes passaram a achar, inclusive, que a reconciliação com Deus era simplesmente porque eles são distintos, eles são privilegiados. Alguns diziam assim: se eu sou parte da família de Abraão, ótimo, eu não preciso fazer mais nada, eu estou salvo, eu estou reconciliado com Deus, porque o meu sangue judeu me salva. Sabe, às vezes a gente faz coisas nesse sentido também.
A gente acha que nós somos os melhores, porque nós somos distintos pela nossa liturgia, pela nossa igreja, nosso conhecimento teológico, especialmente nós reformados, presbiterianos. Sabe, essas coisas externas, né, elas são, e no caso dos judeus eram importantes também. Deus nos faz de fato santos, separados para Ele. Mas, meu irmão, o caminho, ele é o mesmo para todo mundo. Não é porque você é presbiteriano, não é porque você sabe mais do que o outro, que você é distinto. Só tem um sangue que te salva. E não é o que corre nas suas veias. É o de Jesus derramado na cruz do Calvário. E o que Deus está mostrando para Pedro é que o Cristo é o único caminho, tanto para judeus quanto para gentios. Porque é Cristo que nos purifica e não é o rigor da lei. Deus está preparando Pedro. Os gentios vão ser incluídos. E ele tem que entender isso. E Cornélio também. Ele está entendendo, Deus também está preparando Cornélio. E por isso a gente, em último lugar, vai ver que tanto para Pedro quanto para Cornélio, em Cristo, há uma só fé. Esse é o nosso último ponto. Há uma só fé em Cristo para judeus e para gentios. Você percebeu, então, que Deus está trabalhando em Pedro e Cornélio ao mesmo tempo, só que sem eles saberem entre si? Deus deu uma visão para Cornélio e falou, vai lá buscar Pedro. Deus deu uma visão para Pedro e até agora Pedro não sabe de nada. Então volta na parte de Cornélio para a gente entender isso. Verso 5. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Deus, então, começa a conectar as coisas, né? Ele ordena que Cornélio chame Pedro, que está lá em Jope, e dá as instruções exatas de onde ele estava hospedado. 2 coisas importantes aqui para nós, sobre esse fato aqui. Primeiro, o anjo ele não diz absolutamente mais nada a respeito das orações que Cornélio tinha feito. Ou seja, não é uma resposta às orações. Deus está dando uma ordem para Cornélio. Vai lá e chama um homem. Talvez Cornélio nem soubesse quem era Pedro, mas ele está mandando que fosse chamado. O que Deus está fazendo? Deus está trabalhando a fé de Cornélio. Cornélio, eu não vou te dizer agora o que vai acontecer, mas me obedece, vai lá e chama. Vamos ver se você crê nesse Deus que você diz que teme. Então Deus está trabalhando a fé dele. Mas em segundo lugar, e mais importante que isso, veja que Deus não manda Cornélio até Pedro. Deus manda chamar Pedro para Pedro ir até Cornélio. E por que isso é importante? Onde Cornélio vive? Cesareia, uma cidade gentia, romana. Ou seja, Deus quer fazer igual ele fez quando foi lá em Samaria. Derramou o Espírito sobre os samaritanos, os apóstolos que tiveram ir lá ver o que aconteceu. É a mesma coisa aqui. É Pedro que vai precisar ir para lá. Terra impura, povo impuro, para presenciar o poder de Deus acontecer e transformar e purificar aquele povo. É Pedro que tem que ir lá ver. Então vamos ver como é que Deus fala com Pedro. Olha aí na sua Bíblia agora, Deus trabalhando nele mais uma vez, verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Agora as 2 histórias, então, estão devidamente conectadas. Os mensageiros chegam à casa onde Pedro está,
Pedro ainda não tinha entendido o significado da visão, mas já já ele vai entender. E na verdade Deus dá um empurrãozinho para que ele entenda, né? O Espírito diz algo para ele assim, como se fosse: eu sei que as coisas estão confusas aí na sua cabeça ainda, mas confie em mim, siga esses homens sem duvidar, que assim as coisas vão ficar mais claras do que Deus quer fazer, quer te usar. Esse nada duvidando, esse termo aí do texto, nada duvidando, ele pode ser entendido como sem distinção ou sem discriminação. O que está deixando mais claro ainda para Pedro: olha, Pedro, eles são gentios, mas sem discriminar, segue eles. É por isso que posteriormente, no texto, a gente ainda vai chegar lá, Pedro ele fala que Deus não faz acepção de pessoas. Sabe, meus irmãos, Pedro e Cornélio então são apresentados para nós como dois distintos. Um é hebreu, o outro é romano, gentio. Em tese, eles se veem como inimigos. Um come só peixe, cordeiro e novilho. O outro come até dinossauro, se estiver bem temperado. Mas desde o início do texto, tem uma coisa que os une. Os dois são tementes a Deus. A fé. É certo que ela ainda está desajustada aqui. Mas é exatamente por isso que Deus está chamando Pedro. Para Pedro ir lá. Porque ele sabe quem é o autor da fé. E ele vai chegar lá e vai dizer: você crê? Então em Cristo Jesus agora nós somos um. Esse é o objetivo. É isso que Deus requer de Pedro. Pedro ainda não sabe muito bem o que vai acontecer e o que Deus espera dele. Mas ele atende ao pedido do Espírito pela fé. Ele recebe os hóspedes e, como mostra lá agora no versículo 23, a gente não precisa ler mais uma vez, no dia seguinte eles partem em caminho para a casa de Cornélio. Pedro obedeceu. E Pedro percebeu algo importante que ia acontecer. E aí ele até chama pessoas para irem com ele, né, lá de Jope, para testemunhar o que vai acontecer lá em Cesareia. Mas uma coisa é certa, Pedro não sabia que ia acontecer algo tão grandioso como a descida do Espírito sobre os gentios. Mas Pedro está aberto. Ele vai lá, vai pregar o Evangelho. E que o que Deus fizer, ele vai orar para que ele saiba lidar com aquilo. E assim finaliza então essa primeira parte desse texto. Ambos estão confiando e aguardando o que Deus vai requerer deles, ainda sem muitas explicações. Em frente confiam em fé e obediência. Às vezes a gente duvida de Deus. A gente olha quem Deus coloca diante de nós, quem Deus traz para a igreja, e por vezes a gente pensa: esse aí não tem jeito não. A gente esquece quem é o autor da fé. A gente esquece quem é que purifica. E, meu irmão, se Deus tiver te dado a oportunidade de anunciar Jesus Cristo, anuncie. Se for para a pessoa ter fé e ser purificada, aí é com Deus, não é contigo mais. O que você precisa saber é: Deus tem poder para isso. Porque a fé nele e somente nele, seja de quem for, que pode levar a Deus. Que isso fique de reflexão para nós. Não há casos perdidos nesse mundo. Confie em Deus, porque há uma só fé. E quem tem fé, Cristo purifica. Para concluir, eu não sei se você é igual a mim, que gosta de experimentar as comidas diferentes por aí. Jacaré, rã, maiá nem tanto. Essas comidas nos distinguem como vários povos de várias regiões diferentes. Mas não há mais distinção disso para o povo de Deus. Na verdade, tem uma comida que ainda nos distingue: pão e vinho. Não pelo que eles são, mas pelo que eles representam para nós. O corpo e o sangue de Cristo entregues na cruz
para que ele pudesse te reconciliar com Deus e te tornasse parte do povo santo de Deus. A única discriminação existente, então, para ser parte do povo de Deus, meu irmão, é a fé em Cristo Jesus. Porque há um só povo, há uma só aliança, há um só caminho e uma só fé, então. Obviamente, a partir dela você vai ser moldado. Porque quanto mais você come e bebe de Cristo, mais parecido com Ele você se torna. E essa é a única distinção, então, meu irmão, que você precisa ter nesse mundo. Aproveite, então, pão e vinho, Cristo Jesus, morto por nós. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque nós, aqui hoje no Brasil, gentios que somos, fomos incluídos. E esse evento do texto nos mostra essa inclusão. O Senhor nos chamou também. Por meio de Cristo Jesus, nós podemos fazer parte do seu santo povo. Por meio do sangue dele derramado na cruz do Calvário, nós também podemos ser purificados. Obrigado, ó Deus, por isso que Cristo Jesus fez por nós. E nos ajude, ó Deus, então, a sermos cada vez mais parecidos com Ele, mais fiéis ao Senhor, como povo santo que o Senhor nos chamou para ser. É no nome de Cristo que oramos.